Olá, pessoal. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Então, eu vou abordar aí hoje sobre a segunda atividade, né? Que nessa são duas, né? Uma de torno, mostrei na aula passada, e uma agora de fresa, certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E, bom, o que que vocês vão fazer também? Vocês vão fazer, né, vocês vão fazer uma programação, na verdade não precisa ser a programação completa. Pode fazer algumas coisas usando aquelas funções G, não precisa ser nem a função M lá, só que eu quero para vocês, pessoal, vocês façam igual da outra atividade, focar principalmente nos pontos, certo? Você pega aqui um ponto de referência e vai, por exemplo, aqui, ó, você considera aqui o 00 e vai fazendo aqui as coordenadas, né? Então, esse ponto aqui é uma coordenada, essa aqui é outra, essa aqui é outra, essa aqui é outra, e assim por diante. Agora, a gente está lidando com três eixos, né? O eixo X, Y, Z, que é fresa, né? Então, a fresa ela vai no sentido horizontal, vertical e também na longitudinal, né? Então, são nos três eixos. Então, é só lembrar aí que agora é X, Y, Z, né? Então, sei lá, vou colocar que o ponto 00 está mais ou menos aqui, né? Então, aqui não é zero, ou você pode falar que aqui é o 000, né? Então, esse primeiro ponto é esse, tal, e assim por diante. Ok, pessoal? Hoje também quero falar com vocês sobre uma parte que não menos importante, né? Aí também depende da máquina, né? Que é fazer a especificação das ferramentas, né? Então, elas têm padrões, né? Que é determinado pela ISO, né? E tem que ser condizente, né? Então, cada fabricante, né, como eu falei, vai variar de fabricante para fabricante. Então, elas vão ter, né, ferramentas em série de acordo com suas próprias ideias e também com as características, né? Onde vão formar os códigos. Os de inserts aí, né, pessoal? A mais famosa é a Sandvik, né? Vou vir aqui com vocês, ó. Sandvik. É a, Essa é a mais famosa na parte de ferramentaria, né? Tanto para torno quanto para CNC, certo? Então tá vendo? Ó, então tem pastilhas, né? Para parte de torneamento, para fazer corte de canal, para fresamento, para furação. Então você vê, tem uma ampla, né? Ó, usinagem até digital, ó. Então aqui a gente tem até a parte mesmo de softwares, né? Próprio também para essa área de usinagem, né? Em geral. É, Bom, então aí, pessoal, é um exemplo, certo? Bom, então, pessoal, a partir da ferramenta, né? Cada ferramenta ela vai ter então uma operação, né? Então, na fresa a gente tem ali o faceamento, a gente tem o desbaste, tem o corte, né? Para fazer ali o canal, né? Que é como se fosse ali uma fissura que tem ali uma característica de uma peça, né? Então, por exemplo, essa aqui, né? É o faceamento, o que que é? Preparar a superfície para ser utilizado como referência. Então, é para meio que por exemplo, ter um bruto ali, né, com a dimensão original, você vai fazendo desbaste ali, o faceamento, que é de fato para chegar, então, vamos dizer ali, a primeira medida básica ali da minha peça, né, sólida, né? Então, essa é a primeira operação que a gente faz na fresa, né? E a gente também, então, tem as fresas, né, para fazer o faceamento, então, ela tem que ser robusta, né, e tem que ter potência, né? Onde o diâmetro dela, né? Então, vocês vão ver que o professor vai mostrar para vocês, uma ferramenta grande, o diâmetro é bem grande, né? E ela é feita justamente para fazer esse faceamento, né? Talvez ela até extrapola o tamanho da peça que você vai fazer o processo, né? E então ela é projetada para fazer esse faceamento com alta produtividade, né? Então, ela implica então em altos valores de profundidade, né? Você tem que fazer em vários passos, né? Então ela consegue fazer uma remoção em uma profundidade já razoável, sem ter necessidade de fazer vários passos, né? Ou seja, que é várias camadas ali de retirada de material.
Bom, e o que determina também nessa geometria aqui, né, o número, né, que a gente vê aqui o número de pernas ali, né, o número de insertos que tem nessa ferramenta, né? Então, os insertos, estão vendo? Ó, são esses aqui dourados, ó, tá vendo? Da Sandvik. Então, né, uma fresa de diâmetro grande, né, com quatro insertos, ele tem um chamado passo largo, enquanto uma de pequeno diâmetro, né, então menor, né, ela vai ter então o passo ali mais curto, né, chamam de passo fino, né. Bom, a gente também tem a fresa de topo, né, então, por exemplo, são as fresas de topo inteiriças são utilizadas com essas características geométricas da peça, então não possibilita o uso dessas fresas com insertos intercambiáveis. Eu tenho que utilizar uma ferramenta que ela fixa, né. Então, por exemplo, em cavidades com dimensões reduzidas, principalmente somente furos de pequeno diâmetro, né? Então, nesses processos que exigem uma alta precisão, né, usar essas ferramentas intercambiáveis não é possível, né? Então, ao invés de usar aquelas pastilhas intercambiáveis, a gente tem as de metal duro, né? E elas são fabricadas em características específicas, dependendo da sua aplicação, né? Então, eu preciso, né, sempre verificar ali o catálogo. Não vamos ver um catálogo de um aqui, pessoal, só para a gente ter uma. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pastilhas e classes, ó. Vamos ver aqui, ó. Todas as pastilhas. Vamos aqui, ó. Só para a gente. Ó, então, aqui, ó, tem alguns dados, ó. Então, por exemplo, avanço, é, frequ- é, a frequência, né, de corte, né? A velocidade de corte, tá vendo? Então, tem os dados técnicos, né? Então, tem até as características geométricas, né? Então, todos aqui são os dados, por exemplo, para a gente fazer uma determinada operação, a gente consulta, então, o catálogo, né? Para justamente verificar se aquela ferramenta, né, ali que a gente está utilizando para fazer a retirada de material, está de acordo com os parâmetros de usinagem, velocidade de corte, avanço, entre outros aí, né? Bom, então, pessoal, como a gente prepara, né, o CNC, né? Então, como no torno, da mesma forma, né? A gente tem algum primeiro fixar a peça, né? Então, primeiro a gente tem várias formas, então pode usar amorços, grampos, as placas, né? A fresa, diferente do torno, que só tem a castanha ali, né? A placa ali, né? Que você fixa. No CNC tem algumas outras opções, mas a mais comum é a morsa, né? E tudo vai depender também das minhas características, né? Então, qual usinagem que vai ser executada, se é uma usinagem mais simples, se a geometria a ser executada é mais simples, se ela é mais complexa, qual tipo de máquina, qual tipo de ferramenta, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E alguns cuidados, pessoal, tem que também ser feito durante essa fixação, né? Então, peças aí que permanecem fixadas por longos períodos de tempo tentam a causar oxidação, ou seja, o cuidado que você tem é pegar uma peça e não esquecer ela, porque por mais que seja um metal ali não tenha, seja inerte, por exemplo, para óleo ou qualquer outra coisa, mas está sujeito a oxidar, né? Então tem que ter essa consideração aí. E para evitar, né, pessoal, então sempre limpar com um pano seco, né, a minha peça e aplicar uma camada, principalmente de óleo anticorrosivo. Bom, e o tamanho, né, e o peso máximo admitido sobre a mesa também tem que ser respeitado. Então, isso depende da máquina, né? Então, tem CNCs de grande porte, vai permitir, então, que eu usine peças de grande porte. Se for um CNC, vamos dizer assim, aqueles didáticos menores, um porte menor, como ele é didático, é só para efeito de estudo mesmo ali, então tem que ser feito peças pequenas, né? Então, peças mais leves, né? Então, principalmente, tem que redobrar a distância entre a maior ferramenta, né? Então, provavelmente aquelas fresas de topo são grandes, o diâmetro é grande.
né? Verificar então se não tem colisão, né? Se a peça é muito alta, colide com o carrossel de pés, para não quebrar, né? Não quebrar a ferramenta, não quebrar ali o porta-ferramenta, né? As colisões, então, tem que ser verificadas, pessoal. Então, tudo isso a gente tem que analisar antes de botar a mão na massa, de verificar, e tem que verificar isso, né? Então, a colisão, ela é extremamente prejudicial. Por isso que a gente utiliza, pessoal, dependendo aí, os simuladores, né? O simulador da máquina correta, para verificar, ó, tem colisão. Opa, por exemplo, o CAM, né? O método CAM, que é a simulação de um CNC ou de um torno, você pode simular ele como se fosse uma máquina real. Ele até detecta possíveis colisões, né? Possíveis colisões e até problemas. E isso é bom porque indica, por exemplo, se a sua operação está correta ou não. Pô, peraí. Essa linha da programação CNC está indicando uma colisão, ou seja, você tem que corrigir aquela linha do programa. Então é bem melhor, fica bem mais fácil de você visualizar e evita, né, erros e até mais acidentes até graves, né? Então a gente tem que considerar isso também. Então hoje os programas, né, de simulação de CNC eles são essenciais nessa parte. Outra coisa a ser levada em consideração, né, pessoal, é fixar as ferramentas, né? Então, tem que ser com vários dispositivos diferentes, né, com características particulares. Então, os portas-ferramentas para centro de usinagem, ele tem essa superfície de contato cônica, né, que é em formato de cone, tá? Tem que estar sempre limpa e livre de amassados, né? Que, como ela é rotativa, né, pessoal, por ser um material que gira, que tem uma rotação, se ele está danificado com alguma avaria ou um amassado, ele já gira desbalanceado. Então, isso já gera uma vibração na máquina, uma vibração que pode ser prejudicial para a própria porta-ferramenta, para a própria máquina e também gera erro na minha usinagem. Então, as dimensões no final não vão ficar legal, né? A outra coisa a ser verificar, né, pessoal, é a máquina, né? Então, a gente tem que verificar o funcionamento geral, né? Principalmente dispositivo de segurança e os recursos que são utilizados, né? Então, os sensores de fechamento das portas, né? Então, esse sensor é primordial. Então, no momento que você abre essa porta aqui, ele é uma botoeira de emergência mesmo funcionando. Então, nada funciona justamente para você não ir inadvertidamente a máquina ligada, para não gerar um acidente. As esteiras transportadoras de cavaco, né? Então, algumas dessas máquinas são equipadas com uma espécie ali de esteira que transporta o cavaco para fora, né? Então, como está aqui, né? Então, ela transporta para cá. E também tem um sistema de bombeamento de fluido de corte, né? Então também o seu sistema está ok, né? E quando a máquina for religada, né, no estúdio de trabalho, quando ela fica inativa por várias horas, além de verificar essas aqui, né, vamos dizer, essas primárias, também tem que ser feito um reaquecimento, né? Um programa ali de aquecimento, né? Então, é permitir que a máquina se movimente em todos os eixos com o maior curso possível, que utilize toda a gama de rotação de maneira gradativa, né? Para poder, então, meio que circular ali os lubrificantes, o óleo as próprias ali engrenagens e mecanismos da máquina ali, para ela, né, depois, vamos dizer assim, não começar fria, né? Por assim dizer. E quando se para, né, como por exemplo não tem turno de fim de semana, ou quando a máquina não trabalha 24/7, né, a gente tem que executar uma limpeza das guias expostas da máquina, sempre com um pano seco, para remover resíduos, né, que por mais que minha máquina seja ali fechada, né, seja ali hermética, mas sempre entra alguma poeira, alguma coisa por contrabando. Então, remover esses resíduos, né, que vai aderar ao anticorrosivo durante o período de inatividade, e isso é prejudicial, né. Bom, depois é fazer o referenciamento da máquina, né? Então, ele de forma similar ao torno, né? Então, liguei a máquina, eu seleciono a função Home e aciono, então, o cycle Start, né? Que é início do ciclo. Em algumas máquinas, eu preciso ativar a função Jog, né? Feito isso, ela vai fazer o referenciamento, né? Então, referenciei ali os meus eixos, né? Que é onde ela localiza os principais pontos, como eu falei na aula passada, e sim, agora ela está pronta, né? Ela consegue se localizar ali, vamos dizer assim, dentro daquele universo ali que é a máquina CNC, né?
Bom, e a operação via comando MDI, né? Então, durante a operação é comum, né, que o operador necessite inserir comandos simples, né? Então, em um CNC, pode ser necessário, por exemplo, acionar a rotação do eixo principal para realizar, por exemplo, um zeramento, né? Então, criar um programa completo apenas para executar comandos simples, né? É, por mais que simples que seja, causa impacto, né? Somente com relação ao tempo. Então, elas vão ter, essas máquinas vão ter um chamado operação MDI, que é o Manual Data Input, ou entrada manual de dados, né? Então, nesse modo, a gente consegue inserir comandos de uma ou mais linhas de programação. Em alguns modelos, né, os códigos inseridos poderão ser utilizados posteriormente. Em outros comandos, esses códigos são apagados após a execução, né, sendo que sejam digitados novamente quando indispensável. Então, a gente tem os comandos aí como M3, que é a rotação do eixo principal, né, que é as funções de miscelânea, né? O M8, que é a ativação de fluido de corte, podem ser cancelados através da tecla reset, presente na maioria dos comandos numéricos, né? Ou outro é o referenciamento de ferramentas, né? Então, durante esse processo de usinagem, né? Então, utilizar várias ferramentas é um fato comum, né? Então, tem um chamado até carrossel de ferramentas. Então, terá cada parte do programa para atender as especificações, né? Por exemplo, se ela desgastasse durante a usinagem e houvesse uma necessidade, por exemplo, de substituição, né? Então, as máquinas contam com um recurso de referenciamento, né? Então, ela tem sua própria origem, seus comprimentos, seus parâmetros ali inseridos, né? Para poder fazer algum tipo de compensação e ao invés de você ficar fazendo isso todo o programa manualmente. Pensa, você tem que ficar colocando sempre o zero da ferramenta, comprimento, diâmetro. Então, se você meio que cadastrar ali, por assim dizer, inserir os dados da ferramenta ali, de todo o carrossel, né? Já é um tempo que você ganha, né? E geralmente também isso é feito de forma automática. Basta colocar, por exemplo, o código, dependendo da máquina, você só insere o código ali da ferramenta e ele faz toda essa compensação, né? Bom, e aqui, pessoal, vou mostrar aí um procedimento para referenciar, certo? Bom, então primeiro aí a gente inserindo os valores de raio das ferramentas conforme o manual de programação aí na a máquina chamada Home D OMC. Então, o primeiro passo, acionar o offset setting. O segundo é acionar a soft key correct. Terceiro, posicionar o cursor no campo correspondente à coluna raio em geometria da ferramenta a ser referenciada. O quarto passo, digite o valor do raio da ferramenta, né? Então, você coloca o valor da ferramenta, do raio dela, e o quinto passo, você vai colocar input. Então, é assim que você digite os valores do raio. O inserindo os valores de comprimento das ferramentas, conforme o manual de programação, né? Então, agora aqui você colocou o raio, agora você vai colocar o comprimento. Então, antes de inserir esse valor, eu preciso saber o valor do comprimento total L, né? Que é esse daqui, né? Que é o comprimento aqui da minha ferramenta. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é acionar o offset setting, acionar a soft key, correct? Posicionar o cursor no campo correspondente à coluna comp, que é em geometria, e a linha do número da ferramenta desejada. Quarto passo, digite o comprimento da ferramenta, né? Então, no caso, você vai colocar o número. E o quinto passo, acionar o input. Aí salvou, correto? Bom, o próximo agora é fazer a referência de trabalho, né? Que é onde os pontos ali, onde vai estar a minha peça, né? Para fazer então as operações referenciadas, né? Então eu tenho que ter um recurso, né? Para determinar um responde de referência. Então é o zero peça ou o zero máquina, né? Então o zero peça, né? É a distância entre o zero da máquina e a origem das coordenadas para a usinagem, né? Então é onde está a minha peça de fato. Essa aqui, ela, como eu falei, ela é fixa, né? E essa aqui, ela é móvel, depende da minha peça. Então, aqui, de peça para peça, eu vou mudar essa minha origem. Essa aqui é fixa, não tem como mudar. Outra coisa que a gente faz, pessoal, é definir o do zero peça dos eixos X e Y, né? Então, o primeiro passo é posicionar o seletor de modo em MDI. O segundo é acionar o prog. Depois, acionar a soft key, né? MDI. O quarto passo, digitar T, o número da ferramenta. Então, por exemplo, T01, isso vai depender ali do carrossel, né? Qual que é a ferramenta ali.
Outro é digitar M6, depois acionar EOB Insert, e o sétimo passo é acionar o Cycle Start, até que a troca de ferramenta então seja efetuada. O oitavo passo, trocar a ferramenta na lateral da peça. O nono passo, acionar a tecla Enable Remote Panel. O décimo, no painel remoto, selecionar um avanço, então, por pulsação, né? Ou seja, X1, X10 ou X100, que aí ele é dado em milésimos de milímetro. No painel remoto, selecionar o eixo que será movimentado, que é X, Y, Z ou 4, e girar a manivela para trocar a ferramenta na lateral da peça. O 13º passo, acionar o Offset Setting, depois acionar a Soft Key, né? Que é de trabalho. Um minutinho, pessoal. Se tem mais passos aqui. Bom, aí o 15º passo, né? Selecionar o corretor desejado, de G54 a G59, ou de G54.1P1 a G54.1, parâmetro 48. Aí eu vou posicionar o cursor no eixo desejado, se eu estou aí no X ou no Y, e digitar X, né, ou Y, de acordo com o eixo a ser referenciado, e a soma do valor do raio da ferramenta com o sobremetal na lateral da peça, positivamente ou negativamente, dependendo do posicionamento da ferramenta. E depois acionar Offset Set. Bom, então, pessoal, o meu CNC, além do próprio programa que simula, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, o Autodesk Fusion, SolidWorks, tem o Edcam. Eu quero que depois, na próxima semana, eu mostrarei para vocês. Então, para que que eu faço essa simulação? É para evitar uma parada da máquina durante o programa, por um erro de sintaxe ou até um erro de digitação. Ou também diminuir o risco de colisão, que também é arriscado, né? A gente utiliza esses testes de programa. Então, esses comandos no MES geralmente possuem funções pelas quais é possível realizar o teste de sintaxe do programa, ou seja, analisar a forma escrita do programa, então, a fim de identificar erros de digitação ou de posicionamento de função. Então, eles vão ter uma interface gráfica na qual são traçadas, né? Então, pega ali traça linhas de caminho da ferramenta, qual o caminho que aquela minha ferramenta vai percorrer em todo o processo, né? Então, ela vai possibilitar a identificação de erros de posicionamento ou movimentação. Então, ela vai ter uma função conhecida como dry run, que é possível executar o programa sem o acionamento de funções, como rotação e fluido de corte. Então, como é um teste dinâmico, né, então é necessário que o zeramento seja deslocado para uma posição onde não seja possível que a ferramenta, então, entre em contato com a peça ou com a máquina, como se fosse uma usinagem em vazio, né? Então, você não faz isso com a peça ali, né? Aí o outro ali também, a outra forma é utilizar o próprio programa que simula, né? Aí você pode fazer uma simulação real, onde eu posso ver as ferramentas, se vai ter colisão ou não, certo? Então isso é uma boa forma de a gente verificar se o meu processo ali, se o meu programa elaborado, ele está dentro, né? Se está correto ou não, se eu preciso fazer os ajustes ou não, né? Só um minutinho, pessoal, vou colocar de novo aí, certo? Só baixar ele aqui.
três vezes esse papel aí. Não é? Claro, não. Pensa. Assim, pelo menos um dia, 2 dias, tipo, no final de semana, assim. Pensa mais cedo para lá. Já uma reunião agora? Vixe! Dia 1º de dezembro, a prova está lá. Nada tá conspirando, fala. Mas isso dá demora. Tipo, até nós 5 horas.
Então, pessoal, então aí é o preparação, né? Fazer uma programação manual, né? Então, pessoal, tá essa atividade aqui são praticamente fazer aquelas duas, né? Que é aquela do turno e aquela do CNC, certo? Só focando na parte de posicionamento, ok? Então, vou finalizar aqui por hoje. Caso tiver alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí, vou desejar a vocês, então, uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.